Bem-vindos a mais um episódio do Musicast, esse podcast tão especial e informativo, trazendo tantas coisas necessárias. Eu sou a Carla, eu sou aluna do curso de música e uma das apresentadoras do Musicast, juntamente com a Franzinha. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou a Fran, licencianda do curso de música da UFC Sobral, e hoje nós estamos aqui com vários convidados. Ultimamente a gente tem apresentado aí, conversado só com uma pessoa por vez. Hoje a gente tá com 3 convidados ao mesmo tempo, e aí eu vou convidar todo mundo aqui para poder se apresentar. Enfim, se apresenta aí, Simone. Oi, gente, eu sou a Simone Souza, eu sou cantora, sou musicista e sou professora de música. Nesse momento, professora do curso de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará, em Sobral. Obrigada, Simone. Rian, se apresenta aí pra gente, por favor. Boa tarde, pessoal. Queria agradecer o convite, do MusicQuest. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Eu sou o professor Rian Rafael. Sou professor substituto no curso de licenciatura em música da UFC Sobral. Eu arrisco às vezes dizer que sou multi-instrumentista, mas também arrisco às vezes dizer que eu não toco nada, então fica meio que nesse dilema. Mas gosto muito da área de canto coral também, tive um pouco dessa experiência e tem sido muito legal estar por aqui com vocês e nessa tarde também. Massa, Rian. E por último, estamos aqui também na presença de Letícia Muniz. Se apresenta aí pra gente. Falou, Letícia. Oi, gente. Eu me chamo Letícia, sou musicista, atriz e estudante do curso de música, licenciatura do campus de Sobral. E é um prazer também estar aqui com vocês. Como o nome do episódio já diz, hoje no nosso primeiro episódio do programa Trocando Ideias, vamos dialogar com essas 3 pessoas super legais que se apresentaram para vocês. Vamos conversar sobre o fazer musical nessa quarentena, o que dá para produzir, o que é importante criar para ajudar a passar por esse momento tão difícil. Então, pessoal, vocês poderiam contar pra gente como que tá sendo essa quarentena para vocês, o que vocês estão produzindo musicalmente e como que tá sendo esse processo para vocês? Eu acho que num primeiro momento houve um susto, um espanto, uma paralisação do tipo, e agora o que fazer? Mas ao mesmo tempo, eu acredito que é uma sorte poder contar com uma tecnologia que ainda não é o que a gente queria, mas que já possibilita pensar de uma outra forma para poder criar, nesse momento. Então, o que eu tenho tentado fazer ultimamente é criar pensando exatamente nos ambientes que a gente tem agora. O que é a parte mais difícil, É muito difícil de se desvencilhar ou se desvincular das maneiras de se fazer arte, fazer música ao vivo, e ao mesmo tempo que é difícil pensar novas formas para novos ambientes. Então, acho que nesse momento eu ainda estou trabalhando, apesar de já ter colocado algumas coisas em prática, ainda estou trabalhando na criação de novas possibilidades de se produzir música. Assim, de maneira geral, acho que a gente vai explorar mais depois. Eu tenho buscado fazer algo que eu já queria fazer há muito tempo, que era fazer vídeos em multifaixas, mas isso demandava um certo estudo e tempo, na parte de edição de vídeos, na parte de edição de áudios, É engraçado a gente perceber, como que alguns desafios surgem, dentre eles, a segurança pessoal, porque quando a gente, por exemplo, tá cantando em grupo, tá tocando em grupo, às vezes a gente não é tão seguro e consegue aprender muito, em conjunto com os outros colegas, os outros cantores, outros instrumentistas, e com isso a gente até cresce muito, porque a gente não ficou exposto sozinho. E aí nesse momento, nesse modelo de fazer várias faixas, várias pessoas cantando na tela de maneira síncrona, exige que quando a pessoa vá fazer a sua parte, ela, de uma maneira bem pouco formal, tenha que se garantir muito para conseguir fazer. Mas com algumas estratégias a gente percebe que também não é bem assim. A gente pode facilitar algumas coisas no processo para que as pessoas, mesmo que são um pouco mais inseguras, também participem e a gente possa construir algo que nem de perto, nem de longe é como está junto. No começo da quarentena, eu estava um pouco travada em questão de criação, porque eu acho que eu estava tentando entender, me adaptar a ainda estou tentando, na verdade, me adaptar a essa nova realidade, mesmo que temporária, e eu estava com muita dificuldade de organizar os meus estudos, mas eu estou aproveitando esse tempo da quarentena para colocar em prática uma coisa que eu gosto muito, mas que na minha rotina normalmente ficava em segundo plano, que é o lance da composição, porque como eu tinha algumas atividades com a universidade,
reagir a algumas demandas do teatro. Eu trabalho como atriz e fazendo direção de espetáculos. Os meus escritos pessoais, meus projetos pessoais, eles estavam ficando em segundo plano. Então, nesse período da quarentena, tem sido muito produtivo para mim nesse sentido, né? Voltar para esses escritos, voltar para as coisas que eu sinto e tentar criar em cima disso. E também tem me desafiado muito a questão das tecnologias, que eu não domino muito. Eu também não tenho o hábito de fazer live, de gravar vídeos. E nesse momento, a ferramenta que a gente tem, e a melhor ferramenta que a gente tem, então estou aproveitando também esse momento para me desprender desses medos e tentar me lançar mais nisso. A Simone, para quem não sabe, vocês ouviram, é nossa professora do curso de música da UFC Sobral. E atualmente ela cursa o doutorado em São Paulo. Mas para além do doutorado, a Simone fez alguns shows na quarentena. Inclusive, sigam ela no Instagram para ajudar. Então, Simone, você pode falar pra gente como tá sendo essa experiência? Que show foram esses? Então, eu acho que eu tive... Eu nem sei qual a palavra, acho que é oportunidade. Algumas oportunidades que me ajudaram muito nesse momento. E a primeira delas aconteceu bem no comecinho do isolamento, que foi a oportunidade de fazer um dos shows de abertura do Festival Quarentena. Inclusive, uma iniciativa de, até onde eu sei, na maioria, produtores de Sobral, né, Franzinha? Que foi, assim, foi incrível. Eu tive várias oportunidades muito educativas nesse festival. E aí eu pude apresentar, junto com o Márcio Brandão, que é meu companheiro, tá aqui isolado junto comigo, um show que nasceu como show. Esse show que a gente conhece há muito tempo, né? Show ao vivo, que é um show chamado Nascer Negro Novamente. Então esse foi o primeiro show que eu fiz na quarentena, junto com o Márcio, como eu disse, bem no comecinho da quarentena. E eu acho que nesse momento a gente ainda não tinha parado para pensar como é que ia ser, o que ia acontecer, quanto tempo a gente ia ficar e como lidar, né, com esse ambiente que é muito novo. Então a gente fez um show no Instagram como a gente costumava fazer um show ao vivo, inclusive assim, aproveitando o fato de ser um show realmente com menos intervenções, com menos corpo, mais fácil, vamos dizer assim, de ser apresentado nesse formato um pouco mais estático, que é o caso de shows no Instagram. Depois disso surgiu a oportunidade do Sesc, e aí, assim, tanto o Márcio fez um show dele, que foi muito bom, porque eu pude acompanhar, pude ver como é que ele fez, e depois eu mesma apresentei um show chamado Banzo. E aí no Banzo é que eu comecei a ter algumas questões com relação à tecnologia, porque o Banzo é um show criado para palco, eu preciso de público, eu preciso ter interação com o público, e eu preciso de espaço para me movimentar para que ele seja apresentado da forma como ele foi concebido. Eu não tinha nada disso na plataforma, então eu tive umas 500 ideias e fiz várias experimentações e simulações para conseguir colocar as ideias em prática e não consegui. E a gente apresentou o show, né, pelo Sesc, eu e o Márcio, porque ele me acompanhou nesse show, já que também ainda tem mais isso, um show pensado para ser com banda, então não é um show para ser feito dentro de casa. E a gente apresentou o show pelo Sesc, e apesar das simulações e das ideias todas que eu tive, assim, a maior parte das coisas não pôde ser colocada em prática. E aí foi bem importante perceber como, primeiro, não dá para pensar da mesma forma, e isso, como eu estava falando antes, é uma coisa bem difícil, né? Sempre ter feito a coisa de um jeito e pensado para um determinado espaço, e aí tem realmente que ser repensado para levar para outro espaço. E a outra coisa foi descobrir como algumas ideias para as quais eu não tinha dado tanto valor funcionaram muito melhor, porque, volto a dizer, um outro ambiente tem que ser pensado de uma outra forma. Então eu acho que esse é o desafio para quem tá... A gente tem, eu acredito, assim, vendo, eu vejo muitas lives, eu assisto muito meus colegas, amigos, né, parceiros, eu acredito que a gente ainda tá meio perdido e tentando descobrir como é que vai fazer. Então tem muita gente experimentando, e tem muita gente experimentando tentando fazer coisas no formato que as coisas são feitas ao vivo, e não funciona, ou não funciona tão bem. Então, eu acho que é isso, assim, a minha experiência, o maior aprendizado que eu tive com as experiências de show, acho que foram essas. Como eu posso pensar agora em novas formas de se fazer show que realmente não sejam as formas que a gente tem feito até agora? Porque é um outro lugar. E isso, gente, não é só difícil, isso demanda tempo. Estamos tentando, né? Estamos experimentando. Acho que é isso. É
Mas, Simone, eu acho que também tem a questão de que no ambiente virtual você tem totalmente uma mudança de tempo, de espaço, de lógica, de como que você tá ali fazendo aquilo. Então tem muitas coisas que alteram. E falando em coisas que alteram, nessa lógica do fazer, a gente tem também aqui o Rian, que eu tenho andado aí acompanhando as redes sociais do Rian, stalkeando o Rian, e nessa quarentena ele tá se aventurando com uma espécie de clonagem em vídeos. É isso, Rian? Conta pra gente aí como que tá sendo essa experimentação. Essa clonagem é um termo bem legal, né? Mas os clones, né, no sentido literal, né, é mais quando a gente faz eu e eu, né? A gente e a gente. Mas quando a gente faz com várias pessoas, né, acho que o termo é multitrack, né, que seria várias faixas, né? Então, foi a aventura que eu mais tenho tentado buscar nessa quarentena. Ela demanda um ganho de tempo e a gente tenta definir algumas estratégias, né? Por exemplo, gravar escutando um playback, né? Esse playback normalmente é feito com ou um MIDI, né, gerado de um programa de partitura, né, que tenha todas as vozes da orquestra, todas as vozes do coral, mas aí fica muito artificial, né, muito metronômico, mas em algumas outras situações é mais legal utilizar um playback com um instrumento harmônico, né, uma sanfona, uma escaleta, um violão, um teclado, porque aí você consegue criar uma certa interpretação, né, não fica tudo tão marcado e pouco musical, digamos assim. Então, como é que eu comecei, né? Eu acho que é legal, nesse momento, também falar o que me inspirou, né? Então, eu queria falar rapidamente disso, né? Eu sempre acompanhei alguns artistas no YouTube, assim, e que, muito antes da quarentena, sei lá, 2014, né? Eu até dei uma olhada aqui, dei uma pesquisada para recordar, e tinha alguns artistas que faziam coisas, né? Às vezes com vídeo e às vezes só com áudio, que era caracterizado como One Man Choir, né? Que seria um coro de um homem só. Mas aí no caso de uma pessoa só, né? E o primeiro que eu vi e que foi muito significativo, né? Foi um cara chamado Simone Locastro, que ele é estudante de comunicação, acho que na Itália ou na Espanha, não recordo agora, mas ele faz muita gravação em multifaixas, somente áudio, de muita música renascentista. Então eu acabei deparando com o canal dele e tinha gravações assim muito legais, né, que ele cantava todas as vozes e tinha uma qualidade muito legal, né? Então isso me inspirou muito a fazer algumas coisas também. E outro artista é o Jacob Collier, né, que fazia muito isso de gravar as coisas só, né, gravar música só, álbum só e fazer vários clones dele, né? E, bom, então essas duas pessoas foram que me inspiraram muito, né? E aí nessa quarentena, a primeira ideia surgiu com uma amiga que foi coralista do coral do ICA, UFC, que eu tive a oportunidade de reger em 2015, 2016, e em 2016 me apresentar em Sobral, né, com o corporal, a convite da professora Simone Souza, foi muito importante. E eu conversando com essa minha amiga, a Carol Damasceno, a gente queria muito fazer, nesse modelo, né, multifaixas, uma versão de uma música chamada Segue Teu Destino, um arranjo que eu fiz para o espetáculo Fé, do Coral do ICA 2019. Para coral, soprano alto, tenor e baixo, violão e oboé. E é um arranjo que todo mundo gostava muito, é uma música muito bonita, tem uma poesia muito bonita, mas é engraçado, foi o primeiro que eu pensei, mas foi o último que saiu, né? Saiu, sei lá, tem uns 4 dias, né? Por diversas questões, né? Uma delas no começo eu ainda não estava pensando em quais eram as estratégias melhores, né? Então eu tinha que me aventurar. Depois que eu percebi algumas falhas, é que eu pensei, precisa de um acompanhamento harmônico para sustentar a afinação, né? E ajudar. Com esse projeto e com outros 3 que ainda não saíram, eu busquei gravar uma regência na qual quem fosse gravar seguiria, justamente para tirar um pouco da artificialidade de seguir um metrônomo. Então, nesse caso, ele acaba limando pessoas que não têm mais de um dispositivo, né? Porque você precisa meio que de um dispositivo para assistir, um celular, um computador, e outro para gravar, né? Então, não dá para gravar só com um dispositivo, né? E aí, pensando nisso, né, e refinando as diretrizes, eu tentei buscar fazer somente com um áudio, né, que fosse guiado. E nos outros projetos, né, que a pessoa só possa escutar o áudio em um celular próprio ou no computador próprio e fazer a sua gravação. Depois de tudo isso, né, a gente recebe os arquivos, né, via as nuvens, né, baixa e faz toda a edição de vídeo e de áudio. E aí entra no outro tópico. Quando eu estava na universidade ainda, né, era residente universitário e tudo, tentei economizar um pouco de dinheiro para fazer alguns investimentos nessa parte de gravação, né. Então eu comprei uma placa de áudio que, para quem não sabe, né, é como se fosse uma pequena mesinha de som que se liga através do USB no computador para tentar zerar o atraso que tem entre a gravação que é convertida, né,
se eu não me engano, do analógico pro digital, né? Então, por exemplo, se eu abrir um programa de gravação de áudio e começar a gravar algo, várias vozes de coro, várias vozes de orquestra, não sincroniza, porque chega atrasado no computador. Então, com a placa de áudio, o sinal chega mais próximo da sincronização. Então, eu fiz esse investimento, comprei um microfone bem simples, né? Assim, dos mais baratos, né? E fui tentando fazer algumas coisas, né? Para aprender. Isso na própria faculdade, 2014, 2015, por aí. E buscando, a priori, mexer com edições de áudio, né? E um grande amigo que me ajudou nisso, né? É o Lucas Pedrosa, que ele atualmente é aluno do curso de Engenharia de Computação, né? Na UFC Sobral. E sempre me ajudou a tirar essas dúvidas na parte de edição de áudio. E aí, com a quarentena, veio uma vontade antiga de fazer as edições de vídeo, né? Porque, como a Letícia disse, né? Eu tinha os afazeres da faculdade, não podia separar um tempo, né? Pra estar ali estudando a edição e tudo. Então, nessa quarentena, eu fui estudar. Como é que eu faço pra botar duas pessoas aqui no mesmo tempo, né? Como é que eu faço pra deixar ela em tal cantinho, só a cabeça e o violão? Como é que eu faço pra ficar sincronizado, né? E foi isso, né? Pesquisei bastante, fui me capacitando, né? Pelas próprias aulas do YouTube e fomos fazendo, né? Acho que os mais relevantes dessa quarentena foi um vídeo que a gente fez a pedido do secretário da CCTES, né? Secretaria de Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará, do secretário Inácio Arruda, fez um convite para a professora Adeline Stervinu, né? Também daqui do campus de Sobral, Marcina da USUFS, fez um convite para a gente fazer uma homenagem, né? Para os profissionais da saúde, né? Do dia 7 de abril, né? De 2020. E aí a gente fez uma música chamada Noite Azul, né? Do compositor Pinho de Fortaleza e outros compositores, né? Agora não recordo o nome dos outros. Pinho de Fortaleza, Paraíba e Augusto Moita. Então esse foi um super legal, né? Porque teve uma certa visibilidade, a gente se engajou bastante em fazer e foi super bacana, né? Então tem vários outros para acontecer ainda, né? Eu tenho tentado fazer uma parceria, né? Com os outros professores pra gente fazer. Então talvez domingo agora vamos lá, calendário, me ajude, 4, talvez saia um vídeo, né? De alguns alunos da turma de canto coral que o professor Anderson estava organizando. E é isso, acho que é uma atividade, essa coisa das edições de vídeo, né? Dos clones, muito bacana porque é uma maneira da gente se sentir junto, né? E um relato que eu tenho sobre isso é que, assim, quando a gente grava sozinho, é meio solitário, né? Estudar a música é meio solitário. E a gente, às vezes, não tem noção de como que aquilo tem potencial, né? Como é que aquilo fica legal. E foi a minha maior surpresa, porque a gente pega, investe em microfone, não sei o quê, pra ficar com a voz legal. Mas aí, a minha maior surpresa foi receber áudios gravados em celular, independente do celular, gravados, sei lá, na webcam do computador. E na própria edição de áudio, conseguir fazer uma melhora sonora, tirar o ruído, colocar um reverb, não sei o quê. E aí, quando as pessoas escutam, fica, como assim? Como é que você fez isso? Que legal, né? Então, esse retorno é o que mais, assim, estimula a gente, né? Porque a gente percebe que tá dando certo. Então, como a Letícia já tinha dito, ela está compondo nessa quarentena. Letícia, como são essas composições? Tem a ver com esse momento? É algo mais individual, fora desse contexto? Também eu soube pela fonte Dix Franzinha que você parece que vai montar um show autoral, é isso? Essa fonte aí é confiável, né? Então, a primeira música que eu fiz nesse período de quarentena foi uma música chamada França e o Mar. Foi uma música que é inspirada no trabalho de uma artista de Sobral, Camila Santos, que é um projeto chamado Mulheres da Rua 23, que ela conta a história de algumas mulheres da rua que ela mora. Camila é fotógrafa, psicóloga, e ela lançou esse trabalho nas redes, estava acompanhando, me tocou muito, em especial essa história da França, e a minha primeira criação da quarentena foi essa música, foi inspirada nesse trabalho da Camila, que inclusive eu cantei a primeira vez no Festival Quarentena, que a Simone citou anteriormente, foi o primeiro evento que eu participei online, foi inclusive também a primeira live que eu fiz, eu nunca tinha feito, e as minhas outras criações, que ainda não compartilhei com mais pessoas, algumas são de escritos antes desse período, sobre o que tá acontecendo, sobre o que eu tô sentindo assim nesse momento, eu acho que nem eu tô sabendo organizar, né? Então são mais de coisas já escritas, coisas que já existiam, e também aproveitando para trabalhar e terminar algumas coisas que eu apenas tinha começado. Inclusive
que com essa música eu participei de um quadro da Simone, compositoras que eu amo. Eu cantei uma música minha e ela cantou essa música, Franciumar, a primeira pessoa que cantou, além de mim. E foi um momento muito importante para mim, como o Rian falou, assim, para mim foi esse momento de sentir a presença de outras pessoas, né? De estar junto, de estar perto, porque até então eu também estava nesse processo muito solitário. E antes da quarentena, eu estava montando um show, que é o meu primeiro show autoral. Estava nessa produção com a Jéssica Cisne, que é egressa do curso de música também, que está comigo desde o início, e com o GG Teófilo, que a gente ia apresentar esse show a princípio em junho. E a gente deu uma parada porque a gente não sabia, né, como continuar, e começou a estudar as novas possibilidades. Inclusive, hoje a gente teve o primeiro encontro para discutir como é que a gente poderia continuar, né? Discutir os arranjos, as músicas que a gente já estava trabalhando. E aí ele tá nessa elaboração dos beats, aí manda para me ver como é que tá, aí eu acrescentar alguma coisa. E é isso. Talvez, não sei, né, se a gente vai conseguir montar alguma coisa, porque a gente tá muito em fase de teste ainda. Mas quem sabe até role, assim, um pocket show com os beats, vamos ver. Então, Letícia, eu percebo que essas produções virtuais, também não sei se tu pensa assim, mas às vezes parece que é tudo mais intenso. Inclusive as próprias relações que a gente estabelece entre esse período, né? Não sei se tu pensa assim, mas eu acho que é isso. Mas ainda assim eu sinto essa falta desse contato mesmo, desse pegar, sentar na mesa aqui, vamos fazer essa produção aqui, enfim, física, né? E aí a Simone, para além dos shows, ela tá estabelecendo essas conexões, mesmo que virtualmente, né, com outras pessoas. Como a Letícia mesma falou, ela tem um quadro chamado Compositoras que eu amo no Instagram. Simone, tu pode falar pra gente de onde que surgiu essa ideia? Pode falar um pouco mais sobre esse projeto? Qual é o dia da semana que a gente consegue assistir? Qual é o Instagram que a gente consegue assistir? Enfim. É tanta coisa que... E coisa realmente, a palavra é usada porque eu não sei nem que palavra eu usaria para a quantidade enorme de presentes que o Compositoras que eu amo me deu. Então acho que eu vou começar pela sua pergunta mesmo, de onde surgiu. E surgiu dessa necessidade de sobreviver, e sobreviver significa não apenas me manter viva, mas manter a minha cabeça viva e a minha alma também respirando. E assim, no meio de uma pandemia mais isolamento. É muita coisa pra gente dar conta. E fora todas os outros acontecimentos que continuam acontecendo no meio disso tudo. Então, em determinado momento, eu me vi presa, isolada, longe do Ceará e sem poder cantar de novo em São Paulo. E com 1000 coisas pra resolver por conta da pandemia também. E aí eu quebrei a minha cabeça mesmo pra descobrir o que eu poderia fazer, pensando dessa forma como eu tava falando agora há pouco, né? Em como eu poderia propor coisas que realmente se relacionassem com o ambiente que a gente tinha e que a gente tem agora, que é o ambiente virtual. Então eu faço lives desde 2018, 2018 faz só 2 anos, né? Mas com relação a muitas coisas, 2018 faz umas 5 vidas já. Em 2018, quando eu comecei a divulgar o meu disco, que só foi lançado no ano passado, eu comecei a fazer uma série de lives no Facebook, na época em que o Brasil ainda usava o Facebook, o que tem sido cada vez mais difícil. E foi muito importante para eu aprender a me relacionar com a ideia da live, que é realmente uma coisa bem diferente de um show ou de, sei lá, de qualquer outra possibilidade. Então, foi a primeira coisa que eu pensei. Vamos fazer lives e vamos fazer nesse ambiente que é o mais fácil, prático, rápido e divulgável nesse momento, que é o ambiente do Instagram. Em 2018 eu criei um Instagram especificamente para divulgar o disco, que é o que eu mais uso hoje, que é o Mar do Meu Amar. E aí a ideia era fazer no formato das lives que eu fazia em 2018, quando eu cantava uma vez por semana uma música do disco. Então eu resolvi fazer com esse nome Compositoras que eu amo, pensando realmente em criar coisas novas e possibilidades novas. A ideia era, todos os dias eu cantaria uma música de uma compositora que eu amo, e eu fiz uma lista de 30, porque eu pensei, vou fazer por um mês e depois eu vejo o que acontece, quem eu sou daqui a um mês. E fiz uma lista enorme, comecei pelas compositoras que estavam no meu disco. A primeira compositora que eu pensei foi Manuela Rodrigues, e coloquei criadoras fantásticas, incríveis, como Dona Ivone Lara e Sueli Costa, Ana Terra, sabe, assim, gente que arrepia mesmo a minha alma. E aí no dia da primeira live, eu ia cantar
uma música da Manuela Rodrigues, que era uma música que tava no meu, que é a música dela que tá no meu disco, que é Barraqueira. Eu fiz a divulgação e a própria Manuela Rodrigues, eu marquei, né, o Instagram dela, a própria Manuela Rodrigues mandou uma mensagem pra mim, que lindo, eu quero ver. E na hora que ela me mandou a mensagem, me deu um estalo. Eu, cara, e se ela viesse? Já pensou? Que lindo. E aí mandei a mensagem, bora, a gente conversa, você canta também. Aí ela respondeu, então, eu gostaria muito, mas hoje, nesse horário, eu não posso. Então ela não veio, eu fiquei esperando, eu disse, se você conseguir entrar em algum momento, eu te chamo, mas ela não foi. Eu nunca tinha feito uma live compartilhada. Pra dizer que eu nunca tinha feito, eu tinha sido host do Festival Quarentena no último dia, que foi também um dia de muito aprendizado, e foi tinha sido minha única experiência até então. Então ela não foi, eu cantei 2 músicas dela e não consegui tirar da cabeça a ideia de que se ela tivesse ido, teria sido incrível. Aí eu falei, cara, amanhã eu vou cantar uma outra compositora que tá no meu disco, que é a Jorge Guedes. E se eu chamasse? Então quando terminou a live, eu mandei uma mensagem pra Jorge, falei, cara, tô fazendo umas lives, quero cantar sua música. Você não quer vir junto? A gente conversa e aí você canta uma música. E ela adorou, topou na hora, disse, vamos, veio, a gente conversou. E quando terminou a live dela, eu disse, e por que eu não faço a mesma coisa com a Joyce Custódio, que é a próxima compositora que eu tenho em mente, porque era mais uma compositora que estava no meu disco. E aconteceu exatamente a mesma coisa. Eu convidei, a Joyce adorou, ela veio, ela cantou, a gente conversou. E aí eu pensei comigo mesma, não faz mais o menor sentido a minha primeira ideia. Isso aqui é muito mais legal. E aí eu mudei a lista inteira, já convidei pra quinta e sexta-feira duas artistas que eu conhecia como cantoras, mas que eu conhecia as canções delas e eu achava inacreditavelmente maravilhosas. E eu disse, cara, eu queria tanto cantar essas músicas, vou tentar. Convidei as duas e as duas vieram. No final da semana, quando chegou no sábado, o Márcio, que tá aqui comigo todos os dias fazendo essa live e aprendendo uma música por dia comigo, ele disse, que tal a gente não fazer no final de semana? Aí eu falei, vamos dar uma folga pra pensar em mais gente, né? Então, e aí mudou tudo, porque a partir daí eu comecei a considerar que isso fazia muito mais sentido. E na verdade, a cada compositora que eu convido, cada convidada me dá mais uma ideia de como pode ser mais interessante. As lives, na verdade, têm me ensinado muito sobre muita coisa. Elas têm me ensinado muito sobre, por exemplo, como essa coisa de nos tirar do lugar, desse nosso lugar enquanto musicistas, eu tô falando de mulheres. Como isso pesa, como isso oprime, eu ouço isso direto. Número 2, isso tem me mostrado como tem muita mulher produzindo coisas importantes, incríveis, e a gente não sabe. A Letícia, por exemplo, eu não conhecia o trabalho dela como compositora, eu conheço a Letícia há muito tempo, Letícia. Eu só descobri a música porque Tamila me mandou, e eu ouvi a música e disse, o quê? Será que? E mandei a mensagem pra Letícia, ela veio pra live e falou na live, eu falo muito mais como compositora do que como cantora, eu tô começando a cantar agora. Aí eu falei, o quê? Muita gente que eu descobri que tinha composições, e isso é muito importante. A outra coisa muito importante é exatamente o que vocês estavam falando agora, a possibilidade de interação, que tem sido muito diferente, acho que essa é a melhor palavra, muito difícil também, nesse momento em que a gente tem que estar isolado. Então, poder interagir com uma convidada e poder ver as interações das pessoas que estão assistindo e como essas interações mudam dependendo da pessoa que está lá comigo, isso também tem me ensinado muito, tem me ensinado como é possível criar formas diferentes de continuar fazendo arte em ambientes diferentes, assim. As lives têm me mostrado que isso é possível, inventar outras maneiras. Eu tô com 1000 ideias na cabeça, né? Então, assim, continuando a responder a pergunta, a gente faz as lives de segunda a sexta, sempre ou quase sempre, na verdade, às 19 horas, porque a gente faz lives dentro de casa e eu moro num apartamento, eu tenho medo de ser expulsa pelos meus vizinhos, mas às vezes, né, como tem muita gente trabalhando ainda, então às vezes a gente faz um pouco mais tarde. No sábado e domingo a gente não faz, e às vezes tem um ou outro dia da semana que acontece alguma coisa e a gente cancela ou não faz as lives. No dia 25 de maio, eu vou ter a minha primeira convidada instrumentista, e vai ser assim também uma forma diferente de ver a coisa, porque até agora eu tenho cantado nas lives, e então estar ali assistindo, né, e ter essa possibilidade também de ter compositoras instrumentistas que fazem música sem letra, que não fazem canções, né? Não sei, eu acho que é mais um aprendizado, é mais uma coisa E o que eu tenho sentido é que isso não só me mantém em movimento e não só me faz sentir viva, eu tenho sentido também que isso não acontece só comigo, mas com muita gente que vem
bem muitas das minhas convidadas. E ao mesmo tempo tem feito com que a minha carreira artística, que é muito importante para mim, não tenha uma grande parada, entende? Que eu acho que é que era a minha grande questão quando eu comecei, assim, como eu vou parar de cantar agora? Eu preciso cantar agora. Então elas têm me dado isso também, as lives. Fora outros milhões de coisas, como um show novo que está sendo criado agora a partir de tudo que eu tenho aprendido nessas lives. Então é muita coisa, eu acho que ainda tem muito a descobrir de aprendizados nas lives. E bom, tá todo mundo convidado. Mar do Meu Amar no Instagram, de segunda a sexta a gente tá cada dia com uma convidada nova, tem playlists com as composições das convidadas no Spotify e no SoundCloud. As lives vão todas pro Facebook, porque ainda tem muita gente que vê as coisas no Facebook. E seguimos aprendendo, que eu acho que e em movimento, que eu acho que são as coisas mais importantes nesse momento, né? É isso. Então eu gostaria de saber, para além desse projeto com os vídeos, o que mais você está fazendo profissionalmente? Nessa área artística ou em outra área também que você gosta? Assim, eu gostei de enveredar por várias áreas, né, na música, por isso que eu comecei na minha apresentação dizendo que era multicoisas, né? Então, acho que, eu diria que parte da minha atuação, do que eu busco fazer, assim, como trabalho, né, na vida, em grande parte são arranjos, né? Então, quando a gente se programa assim para fazer alguma dessas coisas, às vezes não existe, né, o arranjo, então precisa transcrever a música, harmonizar, pensar numa ideia harmônica legal, né? Então, uma das coisas que eu faço, né, é produzir arranjo. Eu nunca divulguei, né, assim, então as pessoas às vezes procuram e a gente fica assim, vixe, e agora? Eu nunca nem divulguei, como é que eu faço para me vender, né? A gente nunca sabe muita orientação sobre isso, né? Então, mas acaba que por fazer um trabalho legal, né, essa divulgação que a gente não faz ocorre boca a boca, né? Que é a melhor divulgação que tem. Então, nessa parte, né, de arranjo, e eu tenho tentado também me especializar, né, nas paletas duplas, né, que são o fagote, o oboé, e quando eu cheguei no curso, o Windows 19.1, alguns estudantes ficaram super curiosos, né, porque o fagote e o oboé são instrumentos de orquestra que são mais difíceis, né, de ver, mais raros, né, até mesmo nos projetos sociais, assim, nas orquestras, pelo menos no Ceará, é bem difícil da gente visualizar, né? Então, eles ficaram bem curiosos, nós montamos um projeto de extensão, né, que é o grupo de estudos em paletas duplas, né, e que nós utilizamos meus instrumentos próprios, né? E isso teve certa influência, né, na época do meu estudo, pelos professores de Fortaleza, né, em especial o professor Elvis, o professor Jaderson, né, que me apresentaram, né, esses instrumentos, eu até então não conhecia, né? Então, eu estou tentando continuar, né, esse trajeto, né? Acabei de adquirir o meu oboé e estou bem feliz, né, por isso. Tenho tentado fazer aulas com o professor da Paraíba, muito competente, o professor Ravi, e eu pretendo muito continuar, né, nessa área. É uma área que eu tenho gostado bastante, né, ajudar a formar pessoas, né, e difundir, né, as paletas duplas, né, em especial o oboé e fagote pelo Ceará. Massa, Rian, que massa a tua experiência, né, e toda a experiência que tu tá fazendo também em relação às tuas aulas, né, no caso dos alunos da música, da extensão também. Letícia, nós ficamos sabendo também que você integra o projeto Desvairadas no Instagram, né? Um dia desses eu estava no Instagram, aí do nada vi esse projeto Desvairadas, mulheres lá no choro também. Você pode falar um pouco mais sobre ele? Eu fui convidada pela Jaqueline, que é estudante do curso de música também. Atualmente ela é violonista do grupo de choro da UFC. E pela Laídia, que é egressa do curso. Surgiu desse questionamento, assim, quantas mulheres a gente vê, né? A gente conhece em rodas de choro. E isso já é um assunto que eu já conversava bastante com a Laídia, com a Jaqueline, com outras mulheres também, mas a gente nunca tinha tentado montar nenhum projeto nesse sentido, né? E aí elas me fizeram esse convite para participar do projeto Desvairadas, que por enquanto está acontecendo só na internet, né? E a princípio eu até falei tava conversando isso com elas ontem, que eu não tenho muita experiência, eu não tenho muita vivência com rodas de choro, né? Apesar de gostar muito do gênero, não tenho a mesma vivência que a Laídia e que a Jaqueline já tem. Toquei muito pouco choro em rodas, menos ainda. E a gente começou a conversar nesse sentido, assim, o que impedia, né? Que desconforto era esse? Por que o número de mulheres ainda é tão pouco nesse ambiente? E aí surgiu a ideia dessa página, e a gente tem uma programação semanal, que é para dar visibilidade a compositoras do gênero e a instrumentistas também. E foi uma coisa muito louca, assim, porque para mim, eu entrei muito
despretensiosamente muito insegura, né, também nesse projeto, e a gente começou a conversar e começou a se organizar, começou a produzir. Não tá nem com um mês que a gente iniciou esse processo. Já trouxeram resultados, assim, muito positivos, assim, eu tenho aprendido muito com elas e com todas as pessoas que a gente já encontrou. Toda terça-feira a gente tá fazendo uma rádio na página do Instagram, Desvairadas. A gente coloca músicas. Nas 2 últimas edições da rádio eu que fiquei, e é muito interessante, porque eu já conheci muitas músicas novas e a gente discute sobre as músicas pela live, né? Toda quinta-feira tem uma live sobre discussões relacionadas ao gênero, rodas didáticas, materiais de compositoras. A gente também tem um quadro de compositoras. Toda sexta-feira a gente fala sobre uma compositora, e aos sábados a gente sempre tem uma convidada, alguma instrumentista, alguma compositora. Já tivemos a Adeline Maestrino, né, professora do curso de música. Tivemos a Jaqueline também, que faz parte do projeto, e a gente tem a princípio, antes de entrar nesse projeto, eu conheci, eu acho que uns 3 grupos de choro formados só por mulheres, e nesse período eu acho que eu já conheço assim uns 6, já conheci muita gente, já tive contato com pessoas que são referência para mim por essa página. A gente recebeu um feedback muito positivo. Entre as próximas convidadas a gente tem Clarice Ares, que é uma flautista lá de Fortaleza, Letícia Marran, que é uma violonista de Fortaleza também, Gabriele Leite, um violonista de São Paulo, Vanessa Dourado, que também é de São Paulo, Raíssa Anastácia de Minas, tivemos a Bia também, que é de Minas. Então, assim, a gente está conseguindo um intercâmbio muito legal com mulheres de outros estados e se fortalecendo, né? Conversando sobre isso, se fortalecendo. E é muito, muito gratificante poder conversar com essas mulheres. E a gente se conhece, a gente tem uma conversa inicial, né? Pra combinar, mas a gente se conhece nesse momento da live. Então, tem sido um processo. E como tu tinha falado anteriormente, Fran, é muito intenso, né? Pra mim tem sido muito intenso, assim, esses encontros, porque de repente você, no nosso caso, né? Conhece já o trabalho da pessoa, assim, admira, e aí você lança esse convite. Aí tal hora a pessoa aceita, né? E você fica, meu Deus, tal hora você tá ali na sua casa e a pessoa tá ali na sua frente, né? Mesmo virtualmente, é uma coisa que é muito intensa, e eu tô muito feliz assim, com esse projeto. Inclusive, convido quem ainda não conhece, conhecer. A gente tá com uma página no Facebook e no Instagram, Desvairadas, e depois que passar esse período de isolamento, a gente quer fazer um movimento mesmo em Sobral, na universidade, fora da universidade, com mulheres instrumentistas. Que massa, Letícia, que massa. Eu acho que é muito disso também, né? De para além desse movimento que está surgindo agora na quarentena, né? Durante esse período bem complicado que a gente está vivendo, da gente conseguir mesmo, depois da quarentena, dar continuidade a isso e para os encontros se tornarem físicos também, né? Que é muito massa. Isso aí falou, de da gente mandar uma mensagem e aí tal hora a pessoa aceitou participar e tal hora meio que você tá conversando com a pessoa via live. No final do nosso diálogo, a gente sempre deixa nossos convidados livres para expor algo que queiram, dicas, recados, reflexões. Enfim, tem algo que vocês gostariam de deixar para os nossos ouvintes, que eu e a Franzinha não perguntamos? Então, eu queria agradecer muitíssimo o convite. É sempre muito bom falar sobre ideias novas. E, na verdade, dizer exatamente isso, que apesar das dificuldades, é importante que a gente, principalmente nós que nascemos e nos criamos em uma outra cultura que não é virtual, ou que nos criamos em, né, gente que teve realmente menos acesso a isso tudo, que a gente compreenda a necessidade de se pensar de uma outra forma para poder nos movimentar nesse momento e nesses lugares onde nós estamos hoje. Por mais difícil que seja, isso é muito importante, necessário e certamente é uma possibilidade de aprendizado, sempre. Acho que é isso, gente. Muitíssimo obrigada. Bom, então eu queria agradecer, né, como professor do curso, o convite, né, feito pelo pessoal do MusicQuest, parabenizar a Carla, a Fran, o Matheus e o Marcelo pelo projeto. Eu adoro escutar podcast, então sempre tem uma certa rotina, acordar e fazer o café e escutar podcast. Então são coisas que combinam muito. E com certeza eu vou escutar nosso programa e assistir, né, como é que ficou e ver os próximos programas. E, enfim, realmente só agradecer. Foi minha primeira participação. Quem quiser
me seguir em redes sociais, pode procurar por Rian Rafael mesmo, com o I entre o A e o E Rian125 no Instagram, tanto no YouTube quanto no Facebook. E então, quem quiser acompanhar, né, esses novos vídeos que vão sair, pode seguir essas redes. Obrigado. Bom, eu gostaria de agradecer muitíssimo o convite. Gostaria de parabenizar também pela iniciativa. E eu gostaria de... Eu sempre fico em dúvida, assim, fico insegura quando eu vou falar dos meus processos, porque eu fico me perguntando quem é que quer saber, né? Quem quer saber? Quem é que dá importância pra isso, né? Mas a gente nunca sabe o efeito que tem nas outras pessoas, né? Então eu espero que de alguma forma seja útil pra alguém, ou inspire alguém de alguma forma. Mas eu também gostaria de dizer que pra quem não tá conseguindo fazer nada, que é isso mesmo, né? Também não se forçar a produzir, porque é a primeira vez que pelo menos eu tô passando por isso, eu acredito que todos nós. Então não tem uma cartilha, né? Uma forma de seguir. Eu acho que produzindo ou não produzindo, produzindo a gente tá aprendendo, né, sobre as novas ferramentas, novas formas de se expressar, de estar presente, e não produzindo a gente tá aprendendo sobre nós mesmos. Então eu gostaria só de reforçar isso, né, para ninguém se cobrar nesse sentido, e mais uma vez agradecer o convite. É isso, pessoal. Nós, em nome do Musicast, agradecemos muito a participação de todos vocês por virem aqui, exporem as suas ideias, exporem o que vocês estão fazendo. Reforço o que a Letícia falou: se você não está conseguindo produzir durante essa quarentena, tudo bem, né? É quarentena, não é um concurso de produtividade. E no final das contas é isso. A gente está aqui e obrigado mais uma vez por vocês terem aceitado o convite. E é isso, galera. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, mandando dúvidas, sugestões, comentários para os nossos canais de comunicação. O Instagram é @musicastufc e o e-mail é podcastmusica@sobral.ufc.br, que estarão na descrição desse episódio. Agora a gente vai falar um pouco sobre as interações que estão acontecendo nas nossas redes sociais. Muito obrigada a vocês que estão compartilhando, que estão ajudando a gente, que estão curtindo nossos posts, que estão comentando, que estão acompanhando a gente. Muito obrigada, isso é muito importante pra gente, pro nosso crescimento, pra gente estar trazendo mais conteúdos legais para vocês, certo? O Jackson comentou muito bem, o Marcelo Franco compartilhou nos stories do Instagram, o Renan Dias, o Rian estão compartilhando nossos podcasts. Muito obrigada de verdade. Também vão estar na descrição desse episódio o Instagram dos nossos convidados, para vocês seguirem e vocês acompanharem o trabalho deles. Agradecemos à Coordenadoria de Assuntos Estudantis de Sobral pelo apoio com a bolsa para o projeto. Este podcast é uma realização do curso de música da Universidade Federal do Ceará, campus de Sobral. Participaram e contribuíram com esse episódio como convidados Simone Souza, Rian Rafael e Letícia Muniz. O roteiro e a apresentação: Carla Viana e Fran Nascimento, edição Matheus Elildo, trilha sonora Caio Viana e Rodrigo Gadelli, coordenação geral Marcelo Matheus.